Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. Aqui quem fala é o Atos e hoje a gente está com uma convidada muito importante aqui. Introduz aí um pouquinho sobre você, fala seu mini currículo, como você chegou na Engenharia Biomédica. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos, estou no nono período de Engenharia Biomédica, né? Estudo no Inatel. Bom, como é que eu escolhi, né, Engenharia Biomédica? Como é que tudo começou? Eu sempre gostei muito dessa área médica, né? Então eu queria fazer medicina, mas eu sentia que faltava uma coisinha ali de matemática, física, que ia me fazer muita falta na faculdade. Então eu descobri o curso de Engenharia Biomédica com uma palestra na minha escola. E foi amor à primeira vista. Eu falo que a engenharia biomédica que me escolheu. E aí é isso, eu tô aí até hoje, muito satisfeita com o curso. E o Inatel me ofereceu várias oportunidades, né? Eu pude participar de monitoria, empresa júnior, iniciação científica, voluntariado. Fiz intercâmbio agora, foi minha última experiência, assim. Então, eu só tenho a agradecer por todas as oportunidades que eu tive com esse curso, né? Com a engenharia biomédica. Então aí você já deu uma introdução do que a gente vai falar hoje aqui, que vai ser sobre as diferenças, né, da engenharia biomédica aqui no Brasil e fora no Brasil, né? Você já teve duas experiências internacionais assim, as duas na Alemanha, mas diferentes, né? Isso. Primeiro você foi no Summer Course, né? Isso, primeiro eu participei do Summer Course, foi em agosto de 2019. Foram 3 semanas de curso e isso é uma parceria que a nossa faculdade, né, o Inatel, tem com a faculdade lá de Wilhelmshaven, na Alemanha. É uma cidade no norte da Alemanha. A faculdade chama IAD Hochschule. Nesse mini intercâmbio, eram 3 semanas de curso e tinham 3 áreas que você poderia estudar. Tinha a primeira linha, chamada de linha A, que era a área mais de planejamento de projetos, tinha um pouquinho de inteligência artificial. E eles falavam que a primeira linha era para alunos até o terceiro ano, se eu não me engano, era alguma coisa assim. A segunda linha, a linha B, era uma área um pouquinho mais de sensores, mexia mais com essa parte digital e analógica, e já era para alunos que já estavam acima do terceiro ou quarto ano. E a última linha era a linha de microfluidos, era a linha mais diferentona, assim, uma coisa que eu nunca tinha nem ouvido falar. No Inatel a gente não vê muito disso. Aí já era para alunos que tinham completado a graduação e já estavam no mestrado. Só que, na verdade, lá para eles, né, eu fiz esse intercâmbio na Alemanha, lá na Alemanha, na Europa, assim, a graduação deles dura 3 anos. Então, os alunos que já estão no quarto, quinto ano, eles, como se eles já estivessem no mestrado. Então, eu que estava no quarto ano de faculdade, estava no mesmo nível, assim, que eles, só que eles já estavam no mestrado e eu ainda estava na graduação. E aí eu escolhi esse que era o mais diferentão, esse curso aí de microfluidos, para ver como é que seria, o que era essa área de microfluido. E posso contar um pouquinho como que era? Eu já ia falar aqui da propaganda, né? Que um vídeo seu lá no canal do Inatel, Isso, que é quase que verdade. o mini curso sobre microfluidos, mas conta aqui também, por favor. Exatamente. Lá no YouTube do Inatel tem dei um mini curso mesmo, né, sobre essa área de microfluidos, mas é basicamente você lidar com fluidos numa escala micro, né? São dispositivos bem pequenos e que pode ser usado na área de biomédica. Eu explico melhor lá nesse vídeo como que é feito um microfluido, como é que são feitos os dispositivos, como é que é a medição. E geralmente usa muito espectrofotometria e também para parte de sensores de glicose, para detectar câncer também. Ainda está em estudo, mas é mais ou menos são essas aplicações dos microfluidos. Então é bem futurístico ainda. Acho que é bem distante assim ainda da nossa realidade aqui no Brasil, sabe? É uma área de pesquisa lá que eu acho muito avançada, mas que daqui a pouco vai se tornar realidade, sim. É isso mesmo. É que nem eu conversei no último podcast aqui. A engenharia biomédica era o curso, era a profissão do hoje ou do futuro, sabe? E tamo aí, né? Que nem a Maria Clara que falou, é um curso do presente, mas é o curso do futuro também, né? É exatamente o que ela falou. É o curso do presente, só que também é o do futuro. Mas daqui a alguns anos, o engenheiro biomédico vai ser mais do que essencial. Eu acredito nisso nas áreas, né, médicas, áreas de saúde.
Não só nessas áreas, como eu vi lá fora. Lá, durante o meu intercâmbio, eu não via muito o pessoal de biomédica focado em hospital, igual a gente foca aqui, por exemplo, em engenharia clínica. Eles focavam mais na área de pesquisa, tinha muita parte de pesquisa, e de construção, né, de máquinas, de coisas maiores, assim. Então, eles tinham muita parte de mecânica, né? Mas eu acredito sim que a engenharia biomédica ela vai ter um lugar ainda muito mais valorizado no nosso país daqui a uns anos, porque tá essencial, assim, a medicina não consegue mais existir sem a tecnologia. Então a gente precisa de um profissional que entenda tanto da área médica, não da mesma forma, né, que o médico, mas pelo menos ter uma noção, e também da área eletrônica, da área tecnológica, que essas duas áreas elas vão conversar cada vez mais. Então, hoje em dia, eu acredito que um médico não consiga fazer muitas coisas sem um equipamento, sem um computador, sem algum outro tipo de equipamento. E mais para frente, isso vai ser cada vez mais presente aí na nossa realidade, no nosso dia a dia. Eu concordo demais. Quando você foi para a Alemanha nesse Summer Course, foi só você aqui do Brasil? Como que foi isso? Todo mundo que foi com você, se foi alguém com você, todo mundo era estudante de engenharia biomédica, sabe? Porque, pelo que eu entendi, são assuntos bem de engenharia biomédica, né? Isso. Microfluidos, mas é aberto para outras pessoas? Como é que funciona isso? No Inatel, o processo de seleção, eles dão uma vantagem maior para quem é do curso de engenharia biomédica. Mas nada impede que um aluno de um outro curso possa participar. Por exemplo, no meu ano, éramos 4 meninas, 3 do curso de engenharia biomédica e uma do curso de engenharia de controle e automação. Só que essa aluna, que era de um outro curso, ela tinha feito muitas coisas na área de engenharia biomédica. Então, por isso que ela conseguiu a pontuação necessária para poder ir também. Mas o curso que a gente fez, né, na Alemanha, essas 3 semanas, eram assuntos mais voltados, sim, para a área biomédica. Mas nada impede que uma pessoa de algum outro curso consiga fazer e ela vai conseguir acompanhar tranquilamente as aulas, as dinâmicas e tudo mais. Então, isso não teria nenhum problema. Mas eu fiz a linha de microfluidos, como eu falei, que era mais, assim, diferentona. E as outras meninas, as outras 3, fizeram a linha B, que era a parte de sensores, né? Digitais, analógicos. A linha A, ninguém fez dessa vez. Uhum. A linha A, pelo que eu percebi, ela é mais básica, né? A gente já, É aqui isso. estudando engenharia biomédica, a gente já consegue, já tem isso, né? Isso, era muita coisa que a gente já tinha visto no Inatel, então ia ser, por exemplo, você ia chegar lá para ver mais ou menos o que você já viu, ia ver de novo, não ia aprender algo novo. Então, a linha A era um pouco mais básica mesmo, nessa parte de conteúdos, né? E aí por isso que a gente optou pelas outras duas linhas, a linha B e a linha de microfluido. Agora falando mais a sua segunda e mais longa experiência, depois que aconteceu o Summer Course, você continuou lá, né? Isso. Depois do Summer, que terminou em setembro, eu continuei na Alemanha para poder fazer o semestre lá na faculdade, né? E aí, como é que funcionava? Tinha algumas matérias que a faculdade oferecia em inglês, porque, assim, em alemão, fazer a matéria em alemão era loucura. É muito difícil a língua, então a gente estava aprendendo ainda, né, a se comunicar, aprendendo o básico ali do alemão. A gente fez curso de alemão lá também para poder melhorar, né? Na sua localização mesmo, no país, na cidade, né? A gente precisa saber se virar um pouquinho com a língua deles. Mas fazer uma matéria em alemão era muito difícil. Eu até tentei fazer, mas não consegui acompanhar. E aí eu acabei fazendo as matérias que eram oferecidas em inglês. Só que, assim, as matérias, elas não eram divididas por curso. Eram, por exemplo, aquelas matérias que tinham disponíveis, todos os alunos de qualquer curso poderiam fazer. Então, não tinham muitas matérias focadas para engenharia biomédica. E as outras matérias que eu fiz, algumas eram voltadas para computação, uma matéria foi de programação e a outra foi uma área mais de IoT. E é uma área que é muito importante para engenharia biomédica também, então acabou me agregando bastante nesse lado. Mas não tinham matérias muito específicas para biomédica. As matérias mais específicas seriam as que eram em alemão mesmo, né? Exatamente, as matérias que, por exemplo, acho que me agregariam mais no curso de engenharia biomédica, elas eram em alemão. Era bem complicado acompanhar aula em alemão. Eu até tentei, mas achei melhor parar. Você já tinha curso de inglês, curso de alemão aqui, ou você foi lá acreditando no inglês mesmo, sabe? Eu já tinha concluído o curso de inglês em 2014, se eu não me engano. E aí, antes de eu viajar, eu fiz 6 meses de conversação só para dar aquela relembrada, não chegar muito travada, né? Lá em outro país e tudo mais. E aí, o inglês foi super tranquilo.
Então, porque eu já tinha, né, o meu nível de inglês já era avançado, então eu cheguei lá bem tranquila com o inglês, foi o que me salvou em muitos momentos, assim, de dificuldade. E sempre que me perguntam assim, Vitória, mas precisa ir com um nível avançado? Eu falo que eu acredito que não, eu acredito que um nível intermediário já seja suficiente para você aprender outras coisas e conseguir se virar também. Porque não adianta você chegar num país que a língua mãe não é o inglês, por exemplo, lá na Europa, né? E você tentar aprender tudo do zero. É muito difícil. Então, se você já chegar lá com uma noção um pouquinho assim, de intermediário, já vai ajudar pra caramba. Agora, o alemão, eu tinha feito curso aqui no Brasil também, tinha terminado o curso, só que a gente não tem tanto contato com a língua alemã aqui, né? É meio complicado você escutar músicas em alemão, ver filmes, séries. Agora tem Dark, né? Todo mundo viu Dark, então eu acho que é o mais próximo que a gente tem aqui do alemão. E aí eu cheguei achando que o meu nível era intermediário, mas eu vi que o meu nível era bem básico. Então eu sofri um pouco no começo com o alemão. Aí lá na faculdade eu fiz um curso de alemão que já era intermediário e consegui acompanhar. Aí hoje eu digo que o meu alemão é mais nesse nível intermediário aí. Consigo, assim, ir num restaurante, pedir alguma coisa, perguntar, né, para as pessoas na rua, peço ajuda e tudo mais. Não consigo manter uma conversa em alemão, mas alguma coisa ou outra a gente consegue se virar. Eu ia perguntar isso, né? Como que, não sabendo o alemão mais top lá, como você conseguiu se virar lá, né? Os alemães sabiam falar inglês ou era mais na faculdade? Como que você fez? Olha, na faculdade, a maioria falava inglês, então quando a gente tinha alguma dificuldade, a gente pedia ajuda, né, para as pessoas lá em inglês e tal. Algumas pessoas não conseguiam falar inglês. A cidade que eu morei era uma cidade muito pequena e tinha muitos idosos, então às vezes era difícil você na rua conseguir uma ajuda de alguém em inglês. Às vezes você tinha que apelar para o alemão mesmo e torcer para você entender uma palavra ou outra e entender a informação que a pessoa tinha para te passar. Mas geralmente, quando eu era uma pessoa mais jovem, você até conseguia falar inglês. Mais pro final do meu intercâmbio, eu comecei a arriscar mais a falar em alemão com essas pessoas, tentar pedir ajuda em alemão, para praticar mesmo. Mas no começo era basicamente tudo em inglês que a gente conseguia conversar. Não era todo mundo que sabia, né? Mas sempre dava para salvar. Eu acho que em cidades maiores, por exemplo, se você for para Berlim, se você for para Munique, que são cidades grandes, a grande maioria vai falar inglês e vai conseguir te localizar lá, vai conseguir te ajudar. Voltando ali para as aulas, você percebeu alguma coisa diferente com as aulas que a gente tem no Brasil em relação a objetivo, método? Nem tudo era tão diferente, não. Por exemplo, na aula nós tínhamos uma apostila, o professor passava os slides no telão, escrevia no quadro, igual a gente já está meio acostumado mesmo. Mas o que eu senti mais diferença foi na parte de avaliação, provas, né, notas. As notas lá, elas vão de 1 até 6. Sendo que 1 é a nota máxima e 6 você está reprovado. Então, até a gente acostumar com essa inversão, demorou um pouquinho. Você falava, putz, tirei 2 na prova. Você fala, caraca, não, mas 2 é bom. 2 você tá bem ali. E também eles não tinham 2 provas por matéria. Então a gente está acostumado a fazer 2 provas no semestre por matéria, né? Mais a recuperação no final, né? No nosso caso é NP3. Lá não, lá é uma prova. Passou, não passou, você vai fazer de novo no semestre que vem. E lá também você tinha opção, por exemplo, se você não passar na matéria, na única prova que tem da matéria, você pode fazer no semestre que vem só a prova, não precisa fazer de novo as aulas. Agora, em relação às aulas mesmo, a dinâmica das aulas, era um pouquinho diferente a parte de laboratório. Algumas matérias você tinha a parte teórica e prática, e aí você não podia perder uma aula prática, senão você estava reprovado. Tinha uma matéria que era assim. Aí uma outra matéria, a prática e a teoria se misturavam, então nunca era dividida a aula, era tudo meio junto ali. O professor achou melhor assim. Então eles tinham liberdade para decidir como que seria cada matéria, né, em questão de prática e teórica. E eu fiquei um pouco cabulado com a avaliação ali. Como que eles faziam? Porque aqui a gente tem sei lá, 10 pontos, 100 pontos. Então eles vão tirando o que você foi errando, sabe? Mas como que eles fazem? Eles fazem no mesmo estilo invertido? Olha, vou ser bem sincera, até hoje eu não sei como que eles calculam isso, porque a gente fez a prova, as provas elas tinham uma pontuação igual a gente está acostumado, tipo assim, uma questão valia 15 pontos, outra questão valia 20 pontos. Quando você somava tudo, não dava 100, por exemplo, para
para chegar em 100%, dava, eu acho que 60 o máximo, assim. E aí, como que isso virava depois dessa escala de 1 a 6, eu confesso que eu não sei. Porque, isso era uma coisa diferente também. Nós tínhamos aula, as aulas começaram em setembro e terminaram em dezembro. Então, dia 20 de dezembro foi minha última aula. Foram 3 meses de aula. E aí, em janeiro, as aulas retornavam, só que agora você não tinha mais aula, você só ia pra faculdade fazer prova. E aí, era o mês inteiro de janeiro só de prova. Então, eu não encontrava os professores durante as aulas para perguntar como é que funcionava essa avaliação e tal. Então, eu não cheguei a ver as minhas provas, eu só vi a nota depois, no final. E aí, eu, sinceramente, não sei como é que eles convertiam, né, as notas lá do papel para essa escala de 1 a 6. Também eu acho que contava um pouco, assim, participação nas aulas, entrega de trabalhos, algumas coisas assim somavam também na nota, mas era bem diferente, isso foi o mais difícil assim de entender, de acostumar. Você fez as provas só em janeiro e deu tudo certo. Deu, graças a Deus, passei em tudo, deu tudo certo, e aí acho que minha última prova foi dia 16 de janeiro, se eu não me engano. Aí depois você já podia, já tava livre, já podia ir embora se você quisesse. Só que, né, a gente não sabia disso na hora de comprar passagem. Então, acabamos comprando a passagem para final de janeiro, porque a gente não sabia exatamente quando acabavam as provas. Porque cada matéria tem a prova num dia. O professor marca isso tudo no início do semestre. No início do semestre, você já sabe quando que vão ser suas provas, de acordo com as matérias. Então, você pode ter prova dia 2 de janeiro, 2 ou 3, mas você pode ter prova dia 30 de janeiro. Depende. Aí você voltou pro Brasil depois desse tempo aí? Dia 1º de fevereiro eu voltei pro Brasil para passar um período de férias aqui, porque eu já tinha comprado a passagem. Vou explicar mais ou menos para não ficar muito confuso. Eu fui para Alemanha, pro Summer Course, com a ideia de ficar 5 meses lá. Então eu voltaria de vez em fevereiro. E é mais barato você comprar passagem já de ida e volta, né? Então eu já tinha passagem de volta comprada, passagem pro dia 1º de fevereiro. E no meio do caminho, durante esses meses aí de intercâmbio, apareceu uma oportunidade para eu continuar lá na faculdade e tentar o double degree, que é o duplo diploma, né? Muitos alunos da engenharia biomédica buscam isso porque, né, daria mais oportunidades para nós no mercado de trabalho e tudo mais. Então apareceu essa oportunidade para poder fazer o diploma, o duplo diploma. E para isso eu teria que ficar mais um semestre lá. E eu conversei com a faculdade, falei, olha, já tenho a passagem comprada para fevereiro, eu vou voltar pro Brasil mesmo, já está comprada. Vou passar um tempo, um mês, e volto para cá, para concluir essa parte da graduação, né? Então, eu resolvi voltar para o Brasil em fevereiro, ficar um mês, e eu voltaria para lá em março. Comprei minha passagem para o dia 8 de março. E aí começou o coronavírus. Ele veio fazer uma surpresinha aí, né? Assustar todo mundo. Aí, quando eu cheguei de volta na Alemanha, eu cheguei dia 9, cheguei uma segunda-feira. Eu passei a semana indo pro meu laboratório normal. Aí, nesse semestre que eu faria a mais, eu não teria aula. Eu não precisava ir para nenhuma aula, eu só teria que fazer esse meu projeto. O que era esse projeto, né? Eu iria trabalhar com ferramentas da área de mecânica, de engenharia mecânica, por exemplo, AutoCAD, CATIA, que é um software que eles usam muito na Alemanha, para poder complementar a minha graduação no Inatel. No Inatel, a engenharia biomédica ela mexe muito com a parte eletrônica. Lá na IAD, lá na Alemanha, eles mexem mais com a parte mecânica. Então, o meu projeto ele teria uma base mecânica para poder validar essas matérias que eu não fiz lá na Alemanha. E também uma parte de eletrônica, porque era o que eu já conhecia mesmo, né, da faculdade. Enfim, aí quando eu voltei para a faculdade, né, em março, eu só precisava ir para o laboratório e fazer esse projeto. E esse projeto era na área que eu já tinha trabalhado no Summer Course, que era microfluidos. Eles aproveitaram que eu já conhecia o laboratório, já pediram para eu fazer o projeto nesse laboratório, nessa área que já era um pouquinho mais conhecida, né? Eu já conhecia um pouquinho melhor. E aí voltei em março para poder concluir o projeto, continuar fazendo e tudo mais. Só que aí na sexta-feira, né? Eu cheguei na segunda. Na sexta, a faculdade cancelou as aulas dos alunos. Para mim, isso não fez diferença porque, né, eu não tinha aula. Então, eu precisava ver com o laboratório, com o pessoal do laboratório, se tudo no laboratório ia continuar normal, né? Conversei com o meu coordenador, ele disse que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar, que ia continuar tudo funcionando normal. Tudo bem. Na segunda-feira, eu fui para a faculdade, a cidade já estava estranha. O ônibus você já não podia entrar pela porta da frente, você tinha que entrar por uma outra porta. E aí, quando eu cheguei no laboratório, meu coordenador me aconselhou a voltar para o Brasil
Então, eles disseram que eles não tinham certeza se eu conseguiria voltar em julho, e eles achavam melhor eu voltar de uma vez para o Brasil antes que a situação piorasse. E aí foi isso que eu fiz. Infelizmente, fiquei lá só uma semana, então eu acabei abandonando o projeto, né, nessa área de microfluidos, o que me daria, talvez, o duplo diploma. Mas tudo bem, foi uma experiência ótima já, esses primeiros 5 meses, a primeira parte, né, do intercâmbio deu tudo certo. Tamo aí agora. Agora é voltar pra faculdade e formar, né, finalmente. Pois agora é procurar um estágio, tentar um emprego e formar. E você já fez estágio, né? Isso, eu fiz estágio no meu quinto período, quinto e sexto período. Fiquei 1 ano trabalhando, então eu já validei o estágio do Inatel, né? Mas agora ainda estou em busca aí de algum estágio para quem sabe ser contratada depois. Não, isso mesmo. Agora, seguir pra frente. De qualquer forma, a experiência que você teve, com certeza, vai te agregar muito no seu currículo e na forma de trabalho, né? Ai, se Deus quiser, eu espero que agregue bastante, porque foi uma experiência ótima, tanto para a área pessoal quanto profissional, né? A gente não cresce só no âmbito acadêmico. Eu acho que o desenvolvimento pessoal ali, com uma experiência dessa, é indescritível. E se hoje acabasse todo o coronavírus, todo mundo tomasse a vacina e você tivesse uma oportunidade de voltar pra lá, formar lá, não sei, conseguir o seu duplo diploma, você continuaria lá? Você gostaria de trabalhar com engenharia biomédica na Alemanha? Essa é uma pergunta que eu não sei dizer, assim, porque eu tinha uma visão da engenharia biomédica aqui no Brasil, que era de um jeito, e lá eles têm uma outra visão. O que eu pensava aqui sobre engenharia biomédica era o que eu gostaria de trabalhar, que é na área mais da engenharia clínica, ou então na área de estética, ou próteses, órteses, é uma parte que eu gosto mais. Lá, na minha experiência, lá nessa cidade em específico, né, nessa faculdade, eu não vi muito disso, que era uma área que eu gostava bastante. Se for para voltar para a mesma cidade, eu acho que eu não voltaria. Talvez, se eu puder ter uma oportunidade em algum outro lugar para trabalhar nessas áreas que são do meu interesse, eu acredito que sim. Acho que eu gostaria de voltar, sim. Querendo ou não, é o que você gosta, né? É o que eu falo aqui pra muita gente, porque tem muitas pessoas que ouvem que são no ensino médio, né? Terceiro ano. O que mais importa é fazer o que você gosta, né? Sim, exatamente. Não adianta, né, você estar numa posição ótima, num emprego ótimo, se aquilo não te satisfaz, se aquilo não é o que você gosta de verdade. Eu não voltaria para lá para trabalhar na área onde eu estava fazendo a pesquisa. É uma área, acho, muito diferente de tudo que eu já vi. Foi uma experiência legal, mas não trabalharia nisso. Então, a gente chegou no final do podcast. Ah, passou até rápido. Pois é, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, né? A gente marcou aí, deu um tanto de problema, a gente conseguiu aqui conversar um tempinho. Queria que você fizesse a sua propaganda aqui, chama a galera pra te seguir aí. Bom, gente, meu Instagram, vou deixar aí, @Vitória Lobo. Já fiz algumas lives aí no YouTube do Inatel, então quem tiver interesse, eu falei bastante de intercâmbio numas lives do Inatel, é só entrar no canal deles. Conversei com o professor Buraninho também, ele que lida mais com a parte de intercâmbio do Inatel, então quem tiver curiosidade também tem vídeo meu com ele lá no YouTube dele, mas é mais fácil, quem tiver curiosidade pode vir falar comigo, eu adoro falar sobre esse assunto, adoro falar sobre engenharia biomédica, então podem se sentir vontade aí para me mandar uma mensagem no Instagram, @Vitória Lobo. E Atos, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, deu tudo certo, graças a Deus, atrasamos um pouquinho, mas saiu, né? E ficou, acho que do jeitinho que a gente queria. Então, muito obrigada. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.